Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma atividade. Hoje nós vamos falar sobre a famosa bobina de Runcorff, ou bobina de indução, né? E eis aí o retrato do Runcorff. Então ele nasceu na Alemanha em 1803, faleceu em Paris em 1877. Repara aí que ele pega bem a época do, do auge, né? Do auge não, né? Do surgimento do eletromagnetismo, né? E a bobina de Runcorff, apesar de ter esse nome, ele na verdade aperfeiçoou, é mais ou menos igual àquela ideia da máquina de vapor de Watt, né? James Watt. O Watt aperfeiçoou bastante a máquina a vapor, então o nome dele ficou muito agregado à máquina a vapor. A mesma coisa aqui em relação à bobina de Runcorff, né? E o objetivo dessa bobina é obter altas tensões elétricas. Para vocês terem ideia aí, ó, a saída dela dá mais de 10.000 volts a partir de tensões extremamente baixas, de 6 a 8 volts. Ok? E ele utiliza o princípio da indução eletromagnética, né, que é aquela indução eletromagnética de Faraday. Vamos dar uma olhadinha nisso para poder entender como que a bobina funciona. Então, aqui, ó, o... vamos lembrar que toda vez que eu tenho uma variação do fluxo magnético dentro de uma espira, vai aparecer nessa espira uma corrente induzida. Então, vamos lá, vamos pegar uma espira qualquer, vou conectar uma pilha, que fornece, portanto, corrente contínua, né? Na hora que você liga essa pilha, né, aqui está escrito espira, mas o ideal é bobina, né? Isso é uma bobina, né? Aí o que, que eu tenho? Eu tenho um campo magnético dentro dessa bobina, né? Seguindo aí aquelas regras, né? Não vou entrar nisso aqui agora. Tem um sentido correto. Bom, se na frente dessa bobina eu coloco uma outra bobina conectada, por exemplo, num amperímetro, né? Esse amperímetro não vai marcar nada. Por quê? Porque o fluxo magnético através dessa bobina 2 ele é constante, né? Agora, se eu ficar ligando e desligando essa pilha que está no circuito da bobina 1, esse fluxo magnético já vai ser variável, consequentemente aparece uma corrente induzida na bobina 2. Então, aqui, ó, esse é o esquema geral da bobina de Runcorff. Repara que nós temos um circuito, né, um circuito primário, que é constituído aí por essa, vamos colocar a canetinha aqui para poder nos ajudar, né? Aqui, ó, a gente tem aqui esse uma bateria que vai fornecer uma corrente contínua. Isso está ligado num circuito primário, esse fio aí mais grosso. Repara que o circuito, né, o sentido da corrente para cá, depois a corrente vem para cá, né, ó, vem para cá, tem um contato aqui, ó, então a corrente passa por aqui e eu tenho o meu circuito fechado no primário, tá certo? Bom, lá no primário o fio é grosso e com poucas dezenas de metros, enquanto que no secundário o fio metálico é mais fino e ele tem vários quilômetros. Agora repara que o circuito secundário meu ele está aberto aqui, ó, né? Então ele é um circuito aberto, né? Para poder fechar esse circuito, o área aqui entre esses terminais ele tem que ser ionizado, né? Bom, observa também que como eu tenho um número de espiras maior no secundário do que o primário, esse é um dispositivo que eleva a tensão elétrica, tá? Bom, então tá aqui, ó, aqui é uma animaçãozinha, né, ó, essa monstruosidade aí do lado esquerdo é a bateria ou pilha, né, que o pessoal usava antigamente, né?
discos de cobre e zinco embebidos numa solução ácida. Isso produzia, então, uma corrente contínua, uma fonte de DDP com corrente contínua. Repara lá, na hora que o circuito, né, ó, o circuito está fechado, eu tenho a corrente no primário, só que dentro do núcleo do primário, né, eu tenho um núcleo de ferro, então ele vai atrair esse dispositivozinho aqui, isso é chamado de martelo de Wagner, e aí eu tenho uma corrente contínua pulsante, né? Ela vai de zero até um determinado valor máximo, depois vai para zero de novo. Então, repara que eu tenho um fluxo magnético variável criado dentro do primário e envolvendo esse primário eu tenho um secundário. Então, eu vou ter uma corrente induzida no secundário, né? Que é onde, então, acontece lá a ionização do ar, tá? Para poder fechar o circuito. Bom, vamos mostrar aqui a montagem nossa que nós vamos utilizar do lado esquerdo, então, né? Aqui nós temos a nossa bobina de Runcorff, né? Eu não vou utilizar uma pilha, eu vou utilizar um transformador que vai, utilizar a corrente alternada, né, da residência. Então, são 127 volts alternados. Eu tenho que passar isso para 6 volts contínuo, tá certo? E o transformador vai fazer isso. Só que essa corrente aqui é alternada e eu preciso alimentar a bobina de Runcorff com 6 volts contínuo. Então eu vou entrar aqui com um retificador, né, que vai transformar os 6 volts alternado em 6 volts contínuo. E aí, ó, eu tenho aqui na parte direita da bobina o martelo de Wagner, que mostrava na simulação anterior. Vamos ver ele com um pouquinho mais de detalhe, né? E aqui, ó, ali dentro, então, eu tenho minha bobina primária e o secundário. Isso tudo está envolto numa camada de parafina, então não adianta nem eu desmontar a bobina aqui para mostrar para vocês, que a única coisa que vocês vão ver é uma bobina de parafina, que é tudo isolado. Ok? Bom, então vamos ver o martelo de Wagner aí funcionando. Olha só, que é o que liga e desliga o circuito, né? Ó. Tá lá. Tá aí, ó. Então eu vou ter uma corrente contínua pulsante. Certo? Então, vamos lá. Não, já foi. Vamos ver o próximo. Então, olha aqui. Vamos ver agora a nossa bobina funcionando mesmo aí, ó. Ela é inteira, né? Observa a parte superior. São os terminais lá do secundário. Ainda não dá para ver a faísca com muito detalhe. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo com mais detalhe, na próxima slide com mais detalhamento. Olha lá, ó. Vamos ver só o centelhamento aqui agora, olha. Eu vou medir a distância ali, ó. É de aproximadamente 2,6, 2,7 centímetros. A centelha saltando, olha. Bonita, né? É bom não colocar o dedo não, mas é bonito o negócio. Bom, então vamos explicar essa parte aí agora do centelhamento. Eu tenho então, né, ó, essa parte que está sendo mostrada aí é o ponto G, né, lá do meu circuito da minha espira do secundário, tá certo? Repara que ela está aberta para você poder fechar o circuito. Eu tenho que transformar o ar em condutor, né? E esse valor a partir do qual o ar se torna condutor é chamado de rigidez dielétrica do ar. E quando o ar está seco, esse valor é de aproximadamente
3.000 volts por milímetro. Tá? Cada milímetro eu tenho que aplicar uma DDP de 3.000 volts. Aí o ar deixa de ser isolante e passa a ser condutor. Então, como no nosso caso, né, a distância era de 27 milímetros, o valor estimado aí é em torno de 81.000 volts. Na verdade, é menor porque o ar aqui no dia estava um pouco úmido. E eu não consegui uma tabela para poder obter esse valor com mais precisão. Então, repara que nada mal, né? Eu tenho 6.000 volts, eu tenho 6 volts na entrada e 81.000 volts na saída. Tá? Tá aí, ó, um detalhe da centelha. Olha que maravilha, olha que bonito. Tá? Bonito demais. Né? Bom, gente, a aplicação, né, da bobina de Runcorff são várias, cara. Isso é utilizado para poder trabalhar com descarga em gases, né? Tubos gasosos aí que eu quero ionizar. Não vou trabalhar isso hoje, tá? Mas é muito bonita essa experiência. E a mais conhecida talvez seja a utilização nos motores de combustão interna. Então você tem aí uma simulação de um motor a combustão, aonde nós temos errei aqui. Onde nós temos dentro de uma câmara, né, no motor de carro, né, o que você tem ali? Você tem um cilindro aonde entra uma mistura ar-combustível, que pode ser álcool ou gasolina, né? E aí o que acontece? Essa mistura ar-gasolina ela tem que explodir. E para explodir eu tenho que dar uma faísca, né, lá dentro. Para ter uma faísca eu preciso de uma alta DDP, né, entre os terminais de uma pecinha que é chamado de vela. Está sendo mostrado aí. E o dispositivo no carro que provoca isso, né, essa faísca, é a chamada bobina de ignição. Né? A bobina de ignição é que gera essa alta DDP nos combustíveis. Nos combustíveis não, nos motores de automóvel. Tá? Então, aqui está um exemplo de... Aí, ele eleva a tensão de 12 volts para 45.000 volts. Tá? 12 volts é porque a bateria de carro trabalha com 12 volts. Está aqui o exemplo de uma bobina, né, de automóvel. Tá? Essa aí, no caso, fazendo até um merchandise aí para a Bosch. Tem a NKS, eu acho também, que é muito conhecida e tudo. Então tá aí, uma das aplicações. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro.